perguntas que eu mais tenho recebido é com relação a como entrar em contato com as universidades. Eu sei que isso pode deixar a gente bem nervoso, porque ninguém quer deixar aquela primeira impressão errada com o lugar que pode ser a nossa futura casa. Então hoje eu vou passar algumas dicas de como entrar em contato com elas, como não dar nenhuma mancada, como ser educado, qual é o tipo de e-mail, quando mandar e para quem mandar, que são as coisas mais importantes a se saber no tópico. Antes de tudo, eu queria lembrar que tá tendo sorteio no Instagram. Para participar, é só entrar lá na publicação, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Não percam essa oportunidade, principalmente se vocês querem estudar nos Estados Unidos, porque o material é para ajudar vocês. Então eu espero que vocês gostem. Mas indo direto pro tópico do vídeo, a primeira coisa a se falar é: quando que eu mando e-mail para a universidade? Porque muita gente me pergunta se demonstra interesse em mandar e-mail para a universidade. E a resposta que eu dou geralmente é: depende do tipo de pergunta que tu tá fazendo, depende porque tu tá entrando em contato. E a coisa mais importante a se fazer é lembrar sempre de que as pessoas não gostam de perguntas idiotas. Nesse caso, eu não gosto de falar, não gosto de usar esse termo, pergunta idiota, porque toda pergunta é válida, pelo menos no meu ponto de vista. Mas no ponto de vista das universidades, nem sempre é assim. Então, como eu pessoalmente acho que toda pergunta é válida, a minha dica é mudar a forma como tu faz a pergunta para deixar ela mais bonitinha. Em vez de perguntar direto: como eu faço para ganhar uma bolsa integral? Que é uma pergunta que todo mundo deve fazer. Perguntem: oi, eu entrei no site de vocês, li tudo sobre Financial Aid, não encontrei nenhuma informação sobre o tópico. É possível que estudantes internacionais recebam bolsa? Essa é a minha situação tal, eu preciso de uma bolsa de mérito, eu preciso de uma bolsa de necessidade. Explica a situação, mas antes de fazer qualquer pergunta, outra dica que eu dou sempre é a questão de quando perguntar. Primeiro de tudo, as universidades hoje em dia têm sites muito atualizados, praticamente qualquer pergunta que tu queira fazer vai ter lá, e se não tiver, tu manda e-mail. Mas antes de tudo, façam questão de olhar tudo no site bonitinho para ter certeza que não é alguma coisa muito óbvia ou que a resposta está muito clara lá, porque isso pode demonstrar ou que vocês são desinteressados ou que vocês são desleixados. Primeiro de tudo, olhem as FAQs dos sites. Lá tem todo tipo de pergunta: nota média no SAT, bolsa integral para aluno internacional, quando começam as aulas, tudo isso tem lá. Se não tiver, manda e-mail. Mas esse é o primeiro lugar para começar. Quase todo site hoje em dia tem. Hoje em dia, também, como eu tô falando que os sites são muito atualizados, etc., muitas plataformas têm a opção de responder o que acontece na tua vida e eles dão direitinho qual é a resposta que tu tá buscando. O site de Chicago, se eu pouco me engano, já tem um site assim, que tu vai colocando lá as tuas notas, as tuas extracurriculares, e no final ele dá qual é a melhor opção de application to X, early decision, early action, etc. Eu acho muito interessante. Então essa é uma coisa que vocês podem fazer: ler todo o site. Além disso, tem a caixa de pesquisa do site, vocês podem pesquisar lá, se achar direto a aba que vocês estão procurando, ou, como sempre, o velho e bom Google. Se não achar no site, coloca assim, por exemplo, Northwestern ACT Sport. E aí deve aparecer uma aba no site com essas informações. Se não aparecer no Google, é porque provavelmente não existe, daí manda e-mail. Em geral, tem 3 opções: ou eles vão ficar felizes com a tua resposta e lembrar teu nome, ou eles vão ficar decepcionados, porque vai ser uma pergunta que vocês podem, não uma pergunta boba, não uma pergunta idiota, mas uma pergunta que já tem a resposta no site, o que mostra desleixo, ou é neutro, porque as universidades recebem tanto e-mail por dia, eu suponho, que pra eles chega um ponto que não tem como lembrar o nome de cada pessoa. Agora que a gente já sabe quando mandar e-mail, o mais importante é como escrever o e-mail. Tem que ser super formal, é o que me perguntam sempre. O que eu vou dizer é: por mais a gente não perde. Então se colocar um querido senhor fulano, colocar um bom dia fulano de tal, bom dia, se não sabe quem é o nome da pessoa, coloca isso, seja bem educado, agradece bastante e o mais importante, revisa. Teve uma vez, não vou entrar em detalhes com o nome de universidade, eu tinha 15 anos, eu mal sabia falar inglês, eu mandei um e-mail para a universidade e escrevi a palavra address com um D só. Eu recebi a resposta que eu queria, mas eu também recebi um parágrafo gigante dizendo que eu deveria revisar os meus e-mails e aprender a falar inglês primeiro. Então a gente vai caindo e se levantando, né? Mas eu lembro que eu tinha 15 anos na época, eu chorei muito quando eu recebi isso, porque pra mim foi um baque, mas agora eu já tô acostumada e agora eu reviso 100 vezes meus e-mails antes de mandar. Então presta atenção, gramática, algum erro que possa acontecer no e-mail. Antes de passar para o próximo tópico, outra coisa que é importante falar é a questão de deixar bem claro no e-mail: eu procurei essa informação no site e não encontrei. Que mostra que vocês fizeram a pesquisa de vocês e que se não encontrou foi uma causalidade, mas deixa claro que pelo menos vocês tentaram, mesmo que a informação esteja lá, vocês estão dizendo que procuraram. E por último, para quem eu mando e-mail? Essa parte é muito importante, porque no geral a gente manda e-mail pro e-mail geral da universidade, universidade e tal, edu.
às vezes todo mundo manda e-mail para essa universidade por aí, aluno, ex-aluno, professor, e aí eles vão te responder daqui a 3 meses. Então é importante saber qual e-mail mandar. Então a minha dica principal, se vocês estão mandando e-mail com relação ao processo de application, ou ele tem que ir pro Office of Undergraduate Admissions, que é a pessoa responsável, que é o office responsável por aceitar vocês na universidade. Então a maioria das questões relacionadas ACT, SAT, notas extracurriculares é com eles, ou se vocês estão pedindo bolsa, Office of Financial Aid, que é quem é responsável por distribuir todo o dinheiro para as pessoas que precisam de bolsa. Fora isso, tem mais alguém que eu possa mandar e-mail? Tem. Normalmente as universidades, as maiores, as mais bem conceituadas, têm diretores regionais para alunos internacionais. Então vale a pena mandar e-mail diretamente para eles lembrarem o nome de vocês na hora que estiverem lendo o application. Ou vocês podem mandar um e-mail para essas 3 pessoas que eu indiquei, pedindo o contato de um ex-aluno ou um aluno que seja da tua região. Especialmente para nós do Brasil, é muito válido fazer isso, porque normalmente as comunidades brasileiras nas universidades não são muito grandes. Bom, essas foram algumas dicas que eu usei para entrar em contato com as universidades. Pode mudar de universidade para universidade, de questão para questão, porque como eu falei, tudo depende de contexto, tipo de pergunta que vocês estão fazendo, com quem vocês precisam falar. Então isso varia de pessoa para pessoa, de universidade para universidade, mas no geral essas dicas dão certo. Mandem e-mail mais formal, sejam concisos acima de tudo, revisem os e-mails. Isso é muito importante porque demonstra profissionalismo, demonstra que vocês estão se esforçando para falar com a universidade, e isso é muito importante fazer eles lembrarem de vocês na hora de ler o application. Outra coisa é que as universidades que oferecem a opção de entrevista, eu acho que vale mais a pena fazer as perguntas para eles na entrevista, porque no final eles abrem espaço para pergunta e isso demonstra interesse. Demonstrar interesse é a chave para conseguir entrar em contato de forma boa com as universidades. Vocês podem fazer o que eu fazia às vezes, era não encontrava informação sobre alguma coisa específica da universidade, mandava e-mail pedindo onde eu poderia encontrar essas informações, lia sobre e depois na entrevista já vinha com algum background sobre isso para perguntar para a pessoa que estava me entrevistando, porque demonstrava interesse e demonstrava que eu tinha feito a minha pesquisa. Mas no geral é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Não esqueçam do sorteio no Instagram, se inscrevam e deem like no vídeo para me deixar mais feliz. E é isso, até a próxima, tchau!